Olá, meus queridos alunos do cursinho José de Bispo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala, a Teacher Ceissa, professora, de vocês de inglês, como vocês já sabem, E estamos de volta para mais uma aula de inglês, tá bom? Então, let's go, vamos lá. Eu acredito que todos estão ansiosos pela temática do dia, Então, gente, nossa aula de hoje é sobre leitura e interpretação de textos em inglês, tá? Vou mostrar para vocês algumas técnicas de leitura que costumamos usar ao nos depararmos com alguns textos, tá? Então, gente, vamos lá, Mas, turminha, antes de eu começar aqui a mostrar essas técnicas de leitura, é muito importante o aluno estar sempre em contato com a língua, tá? Com o idioma. Como assim, professora? Para enriquecer o seu vocabulário, tá? Quanto mais conhecimentos prévios vocês tiverem, quanto mais vocabulários forem absorvidos, melhor vai ser a questão de ler e interpretar textos em inglês, tá bom? Eu sempre dou sugestão aos meus alunos de estar assistindo filmes, séries, ler bons livros, tudo assim relacionado ao inglês, que vai lhe ajudar bastante, tá bom? Não só conseguir a conversação, a fluência, mas também a questão de interpretar texto. Você vai ter uma facilidade, assim, falando maior, tá bom? Então, vamos lá conhecer essas técnicas de leitura. Let's go! Bem, turminha, eu trouxe aqui a compreensão geral, tá? Que ela nos diz que a leitura ela é feita com o objetivo de descobrir o que o texto tem de essencial para satisfazer a curiosidade do leitor, que somos nós, Então, dentro do texto, com certeza ela tem uma essência, não é mesmo? E para nós descobrirmos a essência, nós temos que ler e interpretar, não é mesmo? Aí, eu coloquei algumas itens que a gente vai dar uma ênfase dentro desse texto, que são as palavras cognatas, as palavras repetidas, como também as marcas tipográficas, tá bom? Turminha, inicialmente vamos falar aqui sobre as palavras cognatas. O que seriam essas palavras cognatas? Vocês certamente já ouviram falar, sobre as palavras cognatas, que são os nossos amigos, e os falsos amigos, que são as palavras que não são cognatas, Que aí é um tal X da questão. Muitos alunos às vezes acham que aquela palavra, por exemplo, parents, é um dos exemplos mais clássicos, Tem lá parents em uma determinada frase e o aluno quer traduzir como parentes, pois é uma palavra semelhante ao português, e não tem nada a ver, Nós já sabemos que parents é traduzido como pais e não parentes, não é mesmo? Então, gente, falando um pouquinho aqui sobre essas palavras cognatas. Então, gente, falando um pouquinho sobre palavras cognatas, essas palavrinhas cognatas são aquelas palavras que tanto são parecidas à pronúncia, como são parecidas à escrita com o nosso português, tá? Por isso nós chamamos de cognatas, pois elas são muito semelhantes à nossa língua materna. É aquela palavra que você, na hora quando você olha assim, você diz, eu já sei a tradução dessa palavra, desse vocabulário. Como, por exemplo, eu trouxe uma lista bem grande aqui nesse slide de cognatas. Vamos ler alguns aqui comigo, tá, turminha? School. Quando eu olho para essa palavrinha, school, eu já sei a tradução dela, não preciso nem falar. Telefone, também. Car, também. Question, questão, pergunta. Connect, conectar. E essa, different, Muito parecido com o nosso português. Comic, cômico. Human, humano. Idea, ideia. Important, importante. Garage, garagem. Minute, minuto. Future, futuro, Olha como a escrita dessas palavras são muito parecidas com a nossa no português, Video, vídeo.
important, importante, music, música. Enfim, gente, há uma infinidade de palavras cognatas, né? Que nos ajudam bastante na hora quando a gente se depara com o texto, né? Que na hora quando a gente começa a ler um texto, que a gente vê um cognato, a gente já tem uma certa ideia, noção do que o texto vai se tratar, não é mesmo? Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Agora eis o X da questão. Eu trouxe para vocês agora os que eu acabei de falar, os falsos cognata, né? Nossos falsos amigos, né? Que, como eu já falei para vocês, são aquelas palavras, gente, que elas parecem com o nosso português, mas que não tem nada a ver. Quando você vai traduzir, olhar um dicionário, um tradutor, meu Deus, você chega e fica assim, what? Mas como assim? Não é o que eu estava pensando? Exatamente, pois esses são os nossos falsos amigos, né? E aí, gente, eu trouxe também uma listagem de falsos amigos aqui, falsos cognatas, para a gente tentar memorizar o máximo que a gente puder, tá bom? Actually, você olha assim, você diz, nossa, essa palavra que eu já sei, atualidade. No. Na verdade, a tradução dela é, na verdade, na realidade, o fato é que, tem nada a ver, né, com a atualidade. A palavra em si, tá? Tô falando no sentido de palavra, não de o que é que ela quer dizer. Application, nada de aplicação, tá, gente? É inscrição. College, não é colégio, é faculdade. Exit, não é êxito, tá? É saída. O verbo sair. Legend, não é legenda, é lenda. E a biblioteca? Library. Novel, nunca foi, nunca será novela, é romance. Parents, como eu já falei, é pais. Prejudice, preconceito. Push, empurrar. Pull, puxar. Sensible, não é sensibilidade, nem sensível, é sensato. Gente, a nossa lista de falsos cognatos não se encerra por aqui. Existem outros mais cognatos, tá? Bem muitos. Aqui apenas, porque se eu fosse trazer todos, certamente eu ia demorar muito tempo, né? Falando só os falsos amigos. Mas é sempre bom conhecê-los, tá? Para não me enganar. Vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Deixa eu ver bem aqui se eu passei dois também. Só um minutinho, não. Pronto, vamos falar agora, turminha, das palavras repetidas, né? Gente, toda vez que vocês pegarem um texto, que vocês verem uma palavra se repetindo bastante, muita atenção, tá? Nela tem informações importantes. Então, quando certas palavras se repetem várias vezes dentro do texto, como por exemplo, os nouns, substantivos, verbos, adjetivos, mesmo com formas diferentes, são palavras-chave bem relevantes para a compreensão do texto. Então, gente, sempre que vê uma palavra repetida, como substantivos, verbos, adjetivos, os numerais. Então, dica é, fiquem atentos, tá? Ali tem informação importante. As marcas tipográficas. Falaremos agora um pouco sobre as mesmas. Você sabe o que é uma marca tipográfica? Vamos ler aqui. As marcas tipográficas são os elementos que no texto transmite informações nem sempre apresentadas por palavras, que são as chamadas informações não verbais. Reconhecê-las é um auxílio bastante útil à leitura. O aspecto visual, as ilustrações, gráficos, tabelas, símbolos, o tipo de letra usada, as letras maiúsculas, palavras em negrito ou itálico, aspas, números, uma pontuação específica e etc. Tudo isso pode nos dar dicas importantes para ajudar a descobrir sobre o conteúdo desse texto, tá, gente? Então, o que seriam essas marcas tipográficas? Seria
as ilustrações, gráfico, tabela, tá? Essas coisas que não são literalmente escritas, né? Por exemplo, gráfico. Quando você vê lá um gráfico, já, ó, presta atenção, que ali pode ter certeza que tem uma informação nele bem interessante que vai lhe dar uma dica importante como do que se trata esse texto. Também vamos ter atenção para as tabelas, aquelas nos textos, às vezes a gente se encontra com letras, além dela estar em negrito, ela está em itálico, né? E ó, quando vocês verem, pode correr os olhos, pois ali é uma dica, tá? Símbolo, as simbologias, enfim, aspas, né? O que será que eles colocaram em aspas? Por que será que eles colocaram alguma palavra em aspas? Para chamar sua atenção. Então, fique atento, tá? Vamos ver agora, próximo slide. Prediction, são as predições, né? Nessa hora, gente, falaremos agora sobre a predição, tá? É o seguinte, é a atividade, a predição, pela qual o aluno ele é levado a prever, deduzir o conteúdo de um texto através do título ou de outros elementos tipográficos e escrever quais palavras ou frases provavelmente estarão no texto. Ou seja, gente, a prediction é quando você pega lá um texto e dá uma olhada logo no título, né? Claro, todo texto ele tem que ter um título, não é mesmo? Então, você já pega aquele título e já lê, ali você já faz uma predição, predictions, tá? Usa-se o background knowledge, que é o seu conhecimento prévio. O que é isso? Pronto, eu tenho lá um texto que fala sobre poluição. Aí você já fica imaginando, meu Deus, o que é que eu sei sobre poluição? Aí onde entra o seu background knowledge, o seu conhecimento prévio, o que você já sabe sobre poluição, tá bom? É necessário ter um pouco de conhecimento em relação ao conteúdo textual. Quanto mais, melhor. Ou seja, quanto mais você lê os assuntos atuais, né, melhor você vai desenvolver uma boa redação, como também vai desenvolver melhor a sua prática de interpretação textual, tá, gente? Voltando para o nosso inglês. Quem lê, escreve bem, fala bem, né? Ler também não deixa de ser um exercício, é muito prazeroso, tá, gente? Eu sempre falo para meus alunos que, ao invés deles passarem muito tempo em jogos online, em redes sociais, procura um bom livro, procura um lugar bem tranquilo, sossegado e faça uma boa leitura, né, que você só tem a ganhar. Claro que eu não estou aqui dizendo que a gente não deve usar a rede social, eu não estou aqui falando que a pessoa não deva jogar, ter um momento de lazer, claro, mas é porque tem pessoas que abusam. Eu digo para vocês sinceramente, eu tenho um aluno que chega no dia seguinte em sala de aula dormindo. Quando eu vou questionar, ele me diz, passou a noite jogando. É certo? Não é. Tudo na vida tem um limite, tem um tempo. Tem pessoas que extrapolam, né? Exagera demais, deixa os estudos, né, para segundo lugar, segundo plano. E eu acredito que isso não é feito, tá, gente? E claro, a gente tem que ter os momentos de lazer, né? Por exemplo, um joguinho, mas tudo com moderação, né? Nada de passar o dia, emendar com a noite, a madrugada, né? Isso não faz bem. Afinal de contas, também dormir é outro fator importantíssimo que nos ajuda bastante na hora de uma avaliação, né? Principalmente na hora do Enem, na hora de fazer um concurso. Uma boa noite de sono, nossa qualidade de vida sua vai ser bem melhor. Vamos voltar para nosso texto, né? Ou melhor, para nosso slide. Usa-se muito também o contexto principal semântico para traduzir texto, ou seja, ao encontrarmos uma palavra desconhecida, tentaremos adivinhar ela segundo o contexto das frases, o que vem antes ou vem depois dela. Quando vocês encontrarem um texto, uma palavra que vocês ainda não conheçam, você volta umas linhas antes e umas linhas depois, que eu tenho certeza que você vai conseguir encaixar essa palavra
desconhecida dentro do contexto semântico, tá bom, gente? Aqui é mais uma dica. Vamos para a próxima? O esquema. Gente, essa é uma técnica de leitura em que consiste em lançar os olhos rapidamente sobre o texto numa leitura rápida, para capturar o assunto geral, apenas sem precisar voltar a ler alguma palavra desconhecida e sem precisar se aprofundar muito. O esquema é quando você pega o seu texto, né? Tá lá a sua prova no Enem, lá vai ter um texto, claro. Aí você vai pegar aquele texto e você faz aquela leitura rápida, assim, ó, né? De cima a baixo, né? Como se fosse fazendo um esquema, tá? A partir dali, daquela leitura rápida que você faz, só visual, eu tenho certeza que você já vai ter uma certa noção de que se trata o texto. É a primeira coisa que se deve fazer, inclusive quando se vai ler ou interpretar um texto, né? É fazer aquela leitura assim, ó, rápida, só com os olhos, de cima e embaixo. Depois eu vou começar a ler devagarzinho, line by line, linha por linha, ok? Aí vem agora a técnica de leitura SCAM. Nessa técnica, gente, ela diz que o leitor busca objetivamente localizar as informações em que está interessado. Através do SCAM, o leitor ele é objetivo e seletivo e nem sempre precisa ler o texto todo, né? Ou seja, gente, é quando você primeiro você faz o esquema, né? Faz aquela leitura de cima a baixo. Depois você vai fazer, tipo assim, uma seleção de coisas que você já sabe dentro do texto. Não precisa, você às vezes nem lê tudo, você já busca alguma coisa que você já sabe, né? É escaneado as partes mais importantes e significativas, né? Nessa hora que você vai fazer o esquema. Ela é usada bastante em interpretações textuais. Nesse caso, é necessário ler a questão primeiro, depois ir atrás da resposta no texto, ou seja, procurar uma informação específica. Bem, tem lá um texto. Aí eu tenho lá umas 2, 3 questões, né? Interpretativa. O que é que eu faço inicialmente? Eu leio o texto ou eu leio as perguntas? A técnica do esquema pede para você ler primeiro as questões. Leio lá, letra A, letra E, tal. Leio a letra B, leio a letra C, enfim, quantas letras tiverem. Depois de você ler as perguntas, que você entender, aí você faz essa técnica assim, ó, de leitura ao esquema, tá bom? Gente, aqui eu trouxe um texto que fala da The Life and Times of Mr. William Shakespeare. Ele é um texto, tem 3 folhas. Logo após esse texto, eu tenho uma atividade, tá bom? Nós vamos fazer assim, nós vamos ler o texto nessa aula todinha, olha, texto grande, tá bom? E eu vou disponibilizar a cada um de vocês, tá? Tanto o texto quanto essas questões textuais, para nós fazermos a correção na próxima aula, tá? O que é que a gente vai analisar aqui, quando a gente pega um texto? Analisar, fazer aquela leitura lá do scheme, ver o que é que tem de números, ó, aqui eu já tô vendo aqui números, eu já sei que aqui tem uma informação importante, leio o título aqui do meu texto, tá bom, gente? Então é isso, nossa aula de hoje é sobre essas técnicas de leitura, que eu acredito que vocês já até ouviram falar sobre elas, né? Esse texto, The Life and Times of Mr. William Shakespeare, né? Vamos ler aqui rapidamente esse texto. William Shakespeare was born to John Shakespeare and Mother Mary Ardent sometime in late April 1564 in Stratford-upon-Avon, England. There is no record of his birth, but his baptism was recorded by the church. This birthday is assumed to be the 23rd of April. His father was a prominent and prosperous alderman in the town of Stratford-upon-Avon, and was later granted a coat of arms by the College of Heralds. All that is known
of Shakespeare's youth is that he presumably attended the Stanford Grammar School and did not proceed to Oxford or Cambridge. The next record we have of him is his marriage to Annie Hathaway in 1582. The next year, she bore a daughter for him, Susanna, followed by the twins Judith and Hamlet. 2 years later, 7 years after, is recorded as an actor, poet, and playwright. When a Raven playwright, Robert Greene, refers to him as an upstart crowd in a groups of wits. A few years later, he joined up with one of the most successful active troupes in London, the Lord Cumberland's Men. When in 1599 the troupe lost the lease of their tour across the Thames, south of London, which they called the Globe. The new church opened in July of 1599, but from the travels of the tour with the motto, Tots Mundus Agit Ristionum, a holy word of prayers. When James came to the throne in 1603, the troupe was designated by the new king as the King's Men or King's Company. The later expanding of the company especially featured Shakespeare and 80 others. Free to use and exercise the art and faculty of playing comedies, tragedies, history, narratives, morals, pastorals, stage plays, as well for recreation of our loving subject us for our solace and praise. O texto é grande, né? Falando sobre, aqui nós já vimos que é falando sobre o William Shakespeare. Shakespeare entertained the king and the people for another 10 years until June 19, 1613, when I came firing from the roof of the tower for a gala performance of Henry VIII, set fire to the top roof and burned the tower to the ground. The audience, ignoring the smoke from the roof at first, began to absorb in the play until the flames caught the walls and the fabric of the curtains. Imagine there were no curtains, and the next spring the company had the tower new building in a far fire minute that before. Out of Shakespeare inventors in the rebuilding, he returned from the stage to the great house of New Place in Stratford, that he had purchased in 1597, and some considerable land holdings, where he continued to write until his death in 1616. On the day of his in his time, William wrote 16 comedies, 13 history plays, 6 tragedies, 4 tragic comedies, as well as many sonnets, 154, which were mostly dedicated to his patron Henry Riosteles, the Earl of Southampton. Então, gente, eita, texto grande, hein? 3 folhas, 3 slides. Olha só, gente, logo após a leitura aqui desse texto, vocês aqui vão procurar o quê? Nele, as palavras, os números, anos, não temos imagem nele, né? Mas temos
palavras cognatas, vamos prestar atenção aos faces cognatas, se é que tem no texto, tá? E aí depois disso, turminha, por gentileza, eu gostaria que vocês fizessem... Ops, não vou passar para a próxima slide, senão já aparece aqui a resposta, tá? E aí eu quero que você responda umas perguntinhas relacionadas ao texto, tá bom? E como eu já falei, vou deixar disponibilizado a vocês, tanto o texto como as questões, tá bom? No nosso cursinho, na sede do cursinho, vocês depois passam e pegam, tá bom? Com os nossos coordenadores, tá? E espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa estou à disposição, qualquer dúvida também é só me procurar, tá? Por enquanto nosso momento é só de forma gravada, né? Mas, como eu sempre falo, estou à disposição, tá bom, pessoal? Pois fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e see you later, bye bye!